Você já parou para pensar no que acontece quando a alma começa a se afastar de Deus sem fazer barulho? Não é com explosões de pecado ou rebeldias gritantes, mas num sussurro quase imperceptível, como uma brisa que apaga devagar a chama de uma vela acesa. E o que mais assusta é que nesse processo você continua rezando as mesmas orações, frequentando a Santa Missa, professando amor ao Senhor, mas lá no fundo algo mudou. O coração ficou menos flexível, menos ávido pela sua presença. Já sentiu isso? Aquela frieza sutil que invade a alma enquanto as práticas externas seguem intactas? Hoje, vamos mergulhar juntos nesse mistério da vida espiritual, guiados pela luz de Santa Teresa de Jesus, a grande mestra da oração e doutora da Igreja, que viveu essa luta em sua própria jornada, como conta em seu livro da vida. Ela, que oscilou entre o mundo e a entrega total, nos oferece em obras como Caminho de Perfeição e Castelo Interior, um itinerário precioso para identificar esses desvios silenciosos, não para nos julgar, mas para reacender a chama da graça que nunca nos abandona. Com ternura pastoral, Santa Teresa nos convida a mapear 3 trilhas sutis pelas quais o coração se distancia da graça divina, sem alarde, como gotas que vazam de um vaso e secam a terra aos poucos. São caminhos de almas comuns, como a nossa, que um dia se tornam menos disponíveis ao chamado de Deus. A distração devota sem reverência verdadeira, a autossuficiência que silencia as súplicas humildes e o apego velado ao próprio querer. Ao final, descobriremos o bálsamo que ela propõe, com o afeto de mãe espiritual e a autoridade de quem tocou os mistérios divinos. Mas antes, peço-lhe de coração, não ouça estas palavras como um mero ensinamento distante. Deixe-as penetrar no íntimo da sua alma, onde as feridas se escondem, onde as resistências se erguem, onde a luz de Deus mais urge. Este é um convite para quem busca uma fé mais autêntica, mais pulsante, mais rendida. E se uma inquietação brotar, um fogo incômodo, um desejo inexplicável, acolha-o, como o toque gentil da graça, batendo a porta que você, sem perceber, entreabriu para o mundo. Vamos começar pela distração do coração que se habitua a Deus sem o temor sagrado que ele merece. Imagine-se na Santa Missa, ajoelhado diante da elevação da Eucaristia. O sacerdote ergue o pão consagrado e ali está Jesus, vivo e verdadeiro, o coração do mundo pulsando em silêncio. Mas e se o seu olhar vagueia, dispersa em pensamentos mundanos, sem aquela reverência que faz o peito tremer? Santa Teresa alertava que essa familiaridade sem adoração é como convidar o Rei dos Reis para uma casa bagunçada, onde ele entra, mas não reina plenamente. Não é descaso aberto, mas uma acomodação perigosa. Rezamos o creio, mas o espírito divaga. Comungamos, mas sem fome santa. Aqui, a alma se afasta, não por rejeitar Deus, mas por tratá-lo como um hábito rotineiro, perdendo o assombro inicial da fé. Pense naquelas missas em que você está presente fisicamente, mas o coração ecoa longe. Contas a pagar, conversas triviais, planos egoístas. Essa distração rouba a intimidade divina, deixando o interior árido como um deserto sem chuva. Transitando suavemente para o segundo desvio, encontramos a autossuficiência espiritual, essa ilusão traiçoeira de que já sabemos o suficiente para não mais suplicar. O coração, outrora mendigo aos pés de Cristo, agora se ergue orgulhoso, crendo que suas orações e boas obras bastam. Santa Teresa, em sua sabedoria profunda, nos recorda que o verdadeiro progresso não está na multiplicidade de devoções, mas na humildade contínua de quem se sabe pobre diante de Deus. Sem súplicas fervorosas, a graça escasseia, e o que era rio vivo vira poço seco. Por fim, o mais insidioso, o apego secreto ao próprio querer, que disfarça a rebeldia de bom senso.
Não se trata de quem nega Deus abertamente, mas da alma que o busca com os lábios, enquanto guarda no peito um cantinho intocável, planos pessoais, vaidades, rancores velados. Faça-se a tua vontade, dizemos, mas por dentro resistimos à renúncia. Santa Teresa, no caminho de perfeição, insiste na conformidade total das vontades. Deus não arromba portas, ele bate com paciência infinita. Esse apego surge camuflado de prudência, uma correção ignorada, um perdão simulado, uma entrega adiada com desculpas razoáveis. É o cerne da resistência. Áreas da vida onde, se Deus pedisse tudo, você hesitaria. Reconheça isso com esperança, pois nomeá-lo é já o primeiro passo de retorno. E se eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, e se o teu coração, sem que percebas, estivesse se fechando devagarinho para a graça de Deus, como uma flor que esquece de se abrir ao sol? Um sacrifício que te parece sempre demais, uma correção que resistes mesmo sabendo que é do céu, um perdão que guardas no peito enquanto mostras o contrário. Essas pedrinhas pequenas, isoladas, não parecem montanha, mas quando se juntam no teu caminho espiritual, endurecem a alma, quase sem ruído. Pensa na graça como aquela água viva que Jesus prometeu à samaritana. Ela só flui livre onde há espaço vazio, onde o nosso eu não entope o caminho. Quem vive cheio de si, negociando com Deus os termos da entrega, Senhor, só se for do meu jeito, no meu tempo, resiste a essa água sem nem notar. De fora, tudo parece bonito, és generoso, vais à missa, rezas com jeitinho. Mas, no fundo, há uma diferença abissal entre o abandono de filho, como o de Jesus no Getsemane, que solta tudo nas mãos do Pai, mesmo no escuro do medo, e essa administração nervosa da própria fé, onde queres ditar os resultados, barganhar as perdas. Nesse vai-não vai eterno, a alma perde o que há de mais lindo, a liberdade de ser moldada pelo amor. O sim incondicional não te rouba nada, ele te solta para voar. E aqui vai uma reflexão que aquece o coração. Lembra-te da elevação da Eucaristia, aquele instante sagrado na Santa Missa em que o sacerdote ergue o pão vivo e nós, prostrados em silêncio, contemplamos o coração de Jesus exposto por amor. É um tremor de eternidade, um convite a cair de joelhos interiormente, deixando que sua presença nos queime as resistências. Quantas vezes, porém, passamos por isso com o coração distraído, sem esse assombro filial? Falando em distração, esse é o caminho mais traiçoeiro, o que se infiltra sem alarde na vida de quem reza há anos, frequenta a Eucaristia com assiduidade, mas já não sente o peito arder. Tudo vira rotina morna, a oração, conhecida demais, a missa, previsível demais, os gestos devotos, automáticos. Não é perda de fé gritante, mas uma névoa sutil, uma intimidade sem reverência, uma presença sem espanto. Quando foi a última vez que uma palavra de Deus te parou o fôlego? Que saíste da igreja transformado, com o espírito revirando tua alma? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2729, nos alerta. A distração habitual é um dos maiores tropeços na oração, não por ser pecado pesado em si, mas porque denuncia um coração que esqueceu de juntar tudo, alegrias, dores, devaneios, e oferecer a Deus. Santa Teresa de Jesus, nossa mestra mística, viveu isso na pele. No capítulo 8º de seu livro da vida, ela confessa com humildade aquela fase de vida dupla. Oração por fora, mas sem recolhimento por dentro. Busca de Deus misturada a distrações mundanas. E nesse tempo sofreu tanto. O coração dividido não acha paz em lugar nenhum. A frieza cresce aos poucos. Primeiro, descuidas do coração. Depois, não te recolhes mais. Por fim, nem vês tua indiferença. A graça ainda vem, mas bate em porta entreaberta, frutificando pouco, porque a alma não a bebe em profundidade.
Não é acusação, é um abraço pastoral. Todos tropeçamos nisso. A questão é: tua distração virou casca tão grossa que nem anotas? Quantas orações fizeste na superfície sem mergulhar no íntimo onde Deus te espera em silêncio amoroso? Palavras santas na boca, mas a mente em contas a pagar, brigas do dia, planos ansiosos, invejas escondidas. Santa Teresa nos ensina um remédio: atenção amorosa, não forçada, mas estou aqui, Senhor, só com meu nada nas tuas mãos. Quando isso some, a oração vira checklist para a consciência e algo essencial se quebra. Agora, chegamos ao terceiro caminho invisível, talvez o mais sutil e perigoso, pois veste roupagem de piedade impecável, a autossuficiência espiritual. Você já sentiu aquele vazio no peito, como se o fogo inicial da fé tivesse virado uma brasa morna e agora você caminha pela vida espiritual sem aquela urgência de cair de joelhos? Imagine um coração que, sem perceber, parou de clamar por Deus como um mendigo faminto. Essa é a autossuficiência espiritual. Um veneno sutil que se infiltra devagarinho, misturado a uma rotina de orações bonitas e retiros espirituais. Não é uma rebelião gritada, mas um conformismo quieto. Você aprendeu as lições, leu os livros certos, conhece suas fraquezas e forças e, aos poucos, instalou uma confiança em si mesmo que sufoca o pedido ardente. Eu já sei o caminho, penso alma, já tenho as ferramentas. Mas, meu irmão, será que você perdeu aquela fome espiritual que te fazia suplicar como no começo? Lembre-se das palavras do apóstolo Tiago no capítulo 4. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa soberbia disfarçada não é a de quem se acha superior aos outros, mas a de quem já não se sente necessitado. Os santos, eles brilhavam não por força própria, mas por se reconhecerem pobres absolutos diante do Pai. Santa Teresa de Jesus, no auge de suas visões celestiais e dos dons que o Senhor lhe derramava, manteve-se prostrada em humildade profunda. Ela sabia, tudo era puro dom, misericórdia imerecida, graça que escorria como orvalho sobre terra seca. E pense na elevação da Eucaristia, aquele momento sagrado na Santa Missa em que o sacerdote ergue o pão consagrado, revelando Jesus vivo e presente. Ali, perante o Rei dos Reis, erguido em glória, nosso coração deveria se abrir como uma taça vazia, implorando: Senhor, enche-me de ti, pois sem o teu corpo eu sou nada. Essa elevação não é mero ritual, é um convite à mendicância santa, recordando-nos que só na dependência total florescemos na graça divina, uma reflexão que nos leva a chorar de gratidão pelo mistério eucarístico. Agora, detectamos essa armadilha pelo termômetro da misericórdia. O alma humilde se espanta a cada instante com a fidelidade de Deus, apesar de nossas traições. Cada memória de sua paciência nos derrete em lágrimas de louvor, nos faz cair em êxtase de gratidão. Mas quando essa maravilha some, quando a misericórdia vira rotina merecida, o coração se fecha. Não é que Deus pare de dar, é que o vaso se vira de cabeça para baixo, recusando o fluxo abundante. Quando foi a última vez que você orou assim, sentindo que sem ele não aguenta mais um dia? O coração que não implora graças específicas, pureza com pranto, paciência com gemido, humildade com tremor santo, caridade com fome voraz, convive com as misérias, as gerencia como negócios, mas esquece de levá-las urgentes ao altar. Para curar isso, Santa Teresa nos entrega remédio simples, ao alcance de qualquer um em qualquer fase da vida. Comece pela humildade verdadeira, não a pose social de se rebaixar, mas o autoconhecimento honesto perante Deus. Como ela repetia em seus escritos, só conhecendo a fundo nossa pequenez,
Sem orgulho que a nega ou escrúpulo que a infla, reconhecemos a dependência total da misericórdia. Isso liberta, tira o peso de nos sustentarmos sozinhos. E flui daí o segundo remédio, o recogimiento, recolher o coração. Num mundo de barulho ensurdecedor, onde o silêncio assusta, volte-se para dentro, para o íntimo onde Deus mora. Não é técnica fria, mas amor puro. Senhor, te busco onde habitas, no castelo interior que preparaste para ti. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2714, nos guia nesse caminho à santidade. Conversão constante e crescimento na caridade, abrindo espaço para a graça transbordar. Pratique, meu amigo, e veja o mendigo renascer em você. Imagina por um instante. E se a graça de Deus, que parece tão distante em certos momentos da tua vida, estivesse apenas esperando um pequeno gesto teu para inundar tudo de novo? Como um sol que nasce devagar, aquecendo o que estava frio. Esse caminho para a santidade que o Catecismo nos aponta como conversão e caridade, nasce no mais íntimo do teu ser, convidando-te a uma jornada de volta ao essencial. Pensa no recogimiento. Esse remédio que te leva a morar no centro do teu coração, longe das distrações que te mantêm na superfície. Não é só uma prática, é um retorno ao lar interior, onde Deus te espera em silêncio amoroso. Cultiva isso com atenção amorosa e verás como a tua alma ganha raízes profundas, florescendo na presença dele. E então vem o desapego, o mais desafiador, mas também o mais libertador. Não se trata apenas de bens materiais, mas de soltar as consolações espirituais que tanto ansiamos, os planos que traçamos para a nossa espiritualidade, até a imagem que fazemos de nós mesmos como espirituais. Santa Teresa de Jesus nos ensina com clareza: o desapego não é frieza, é liberdade pura. O alma desapegada ama sem reservas, serve sem esperar retribuição, entrega-se por puro amor a Deus, sem apego ao resultado. Nessa liberdade, a graça corre como um rio sem barreiras, renovando tudo. Quando humildade, recogimento e desapego se entrelaçam como alicerces da tua vida de fé, algo novo acontece. A alma respira o ar fresco da graça, como quem abre as janelas ao primeiro raio de sol. Surge uma disponibilidade inédita, uma capacidade de receber que antes não existia. E o mais belo? Não precisa ser perfeito para isso. Deus não exige perfeição, mas um coração disponível, pobre e luminoso, que diz: Senhor, tudo o que tenho é dom teu. Aqui estou, de mãos vazias e alma aberta. Essa oferta simples move o coração divino e abre portas para tesouros inimagináveis. Quero que sintas isso no fundo da alma. Se identificaste em ti esses caminhos de afastamento, orgulho, dispersão ou apego, não desesperes. Esse reconhecimento já é a graça a trabalhar, um convite terno à liberdade. Deus não te mostra as feridas para te envergonhar, mas para te curar com sua misericórdia infinita. Começa com um gesto humilde, volta-te para Ele e diz com verdade: Senhor, afastei-me sem perceber, aqui estou. Essa prece sincera basta para que tudo mude. Ele não quer que resolvas tudo sozinho, quer que chegues como estás, com os fardos, as resistências, a frieza. Chega e deixa-o agir no que só ele pode. Santa Teresa viveu isso na pele, anos de luta entre oração profunda e distrações mundanas, deixando-a inquieta em ambos os mundos. Mas seu testemunho brilha como farol. A misericórdia que a esperou incansavelmente, a graça que chamou até ela responder com tudo. Hoje, isso é promessa para ti, meu irmão. O mesmo Deus paciente te espera, sem contar atrasos ou fraquezas passadas. Nenhuma distância é grande demais para o seu amor atravessar. E as sinais do retorno?
são suaves como os sussurros do Espírito. Uma inquietação inexplicável, uma palavra da Escritura que te fere o coração de modo novo, uma confissão que penetra mais fundo, um silêncio que incomoda e atrai, uma homilia que reacende a chama interior, um encontro providencial com quem diz exatamente o que precisas ouvir. Nada é por acaso, é o bom pastor em busca da ovelha perdida. Pensa também na elevação da Eucaristia, esse momento sagrado na Santa Missa, quando o pão se ergue como Cristo glorioso, convidando o teu olhar a fixar-se no seu coração exposto. Ali, na quietude reverente, a graça pode tocar-te como um raio de luz eterna, dissolvendo distâncias e convidando a união mais íntima com Ele. Lucas 15 o descreve com precisão. O pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida até achá-la. Ao encontrá-la, carrega-a nos ombros com alegria. Essa ovelha és tu. Você já parou para sentir esse chamado agora, bem no fundo do peito? Imagine o pastor que não desiste, que te procura com um amor que atravessa as sombras do nosso desencontro. É isso que está acontecendo neste exato momento, enquanto o Evangelho de João, no capítulo 15, ecoa as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Essa verdade cortante não deixa espaço para meios termos ou desculpas. Não é só sobre as grandes batalhas espirituais, mas sobre cada respiração, cada gesto do coração. Sem ele, o nada nos engole. Com ele, tudo floresce em graça abundante. Pense nisso com o coração aberto. Essa dependência total não nos enfraquece, mas nos enche de uma paz que o mundo não dá, impulsionando-nos a uma súplica constante, como crianças nos braços do Pai. No entanto, o veneno sutil da autossuficiência vai nos traindo aos poucos. Começamos a confiar nas nossas forças acumuladas, nas virtudes que polimos, nos hábitos de devoção que viram rotina vazia, esquecendo que tudo isso seca sem a fonte viva. A graça não é um tesouro guardado em cofre, pronto para ser gasto à vontade. Ela é rio caudaloso, que só corre no alma unida à videira verdadeira, nutrindo, revigorando, transformando. Aqui, chegamos ao coração pulsante dessa jornada pelos caminhos ocultos do afastamento. Mas não é um ponto final, meu irmão, minha irmã. É o alvorecer de algo novo e urgente. O que vimos juntos não serve para ficar ruminando na mente, mas para incendiar a vontade. Decida agora o retorno humilde, sem fanfarra ou promessas heróicas que evaporam. Abra a porta por dentro, sussurre: Senhor, aqui estou, frágil como sou, necessitado como me sinto, distante como andei. Aqui estou. Essa entrega sincera é o estopim que Deus espera para reacender sua obra em você. Santa Teresa de Jesus, com sua chama mística, nos garante nos escritos: Deus não conta as fugas do alma, pois seu coração está absorto na festa de cada volta. Nenhum laço é forte demais para a graça desfazer, nenhum frio é profundo para o fogo divino não aquecer. Tudo pede, porém, uma rendição amorosa, a vontade que se doa em vez de lutar, a atenção que se concentra em vez de vagar, as mãos que se abrem em vez de cerrar. Essa disponibilidade é dom seu, só seu, e Deus a aguarda com paciência infinita, mais doce que qualquer nome humano. E veja como o Salmo 51 nos guia nessa dança de reconciliação. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. É o brado dos alma que acorda para sua fome, que corre sem orgulho ou pudor paralisante aos braços do Pai. Faça-a sua agora, não com frases polidas, mas com o grito verdadeiro do coração tal como está.
Ele não exige perfeição para te abraçar, te acha no caos onde se perdeu. Na elevação da Eucaristia, nesse instante sagrado em que o pão se ergue como corpo de Cristo, sinta o pastor te elevando também. Ali, a graça desce como orvalho sobre a terra seca, renovando o que secou, unindo o que se partiu, num mistério de presença que nos faz um só com o coração eterno. Guarde isso no mais íntimo. O alma se afasta da graça sem notar o instante preciso, agarrando-se ao seu querer, domesticando Deus sem reverência, confiando em si até calar o pedido. São passos miúdos que endurecem o coração como solo sem chuva. Mas a boa nova que pulsa aqui é esta: a graça não foge de quem a perdeu de vista. O Senhor chama, ilumina, desperta, espera. O caminho hoje é puro e simples. Entregue de novo a vontade, recolha de novo o alma, implore de novo a misericórdia, pois Deus não partiu, só esperava o trinco aberto por dentro. Quando essa porta se entreabre, mesmo trêmula, ele irrompe com luz tenra, cura as feridas, solta as correntes, restaura a alegria de ser todo dele. Que essa certeza não pare no ouvido, desça ao coração, vire oração, vire vida. Deus não quer tua perfeição ainda distante, mas a abertura que escolhes já. E leve consigo esta pérola da fé mais pura. Sem mim, nada. Comigo, tudo. Meu irmão em Cristo, e se neste exato momento o Senhor Jesus te convidasse a soltar tudo o que carregas, não pela perfeição que ainda buscas, mas pela simples entrega do que já tens nas mãos? Imagina a liberdade de abrir o coração, deixando que Ele transforme o impossível em milagre vivo dentro de ti. Pensa nisso, com o coração aquecido pela fé. Cada dom, cada talento, cada respiração que tens, foi Ele quem depositou em ti. Não precisas fabricar algo novo para o agradar. Basta a ousadia de te apresentares tal como és, vulnerável e confiante. É nessa disponibilidade humilde que brota a graça verdadeira, como um rio que flui do trono de Deus para saciar tua alma sedenta. E agora, eleva o olhar para o momento mais sagrado da missa, a elevação da Eucaristia. Quando o sacerdote ergue o pão consagrado, ó mistério de amor, contemplamos Jesus Cristo, verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade, oferecido por nós ao Pai. Nesta elevação silenciosa e tremenda, Ele nos ensina a elevarmos também a nossa própria existência, fraquezas, sonhos, dores, unindo-as ao seu sacrifício eterno. Que revelação profunda! Na hóstia santa, vemos nosso Salvador nos convidando a ser elevados com Ele para a glória do céu. Então, carrega esta prece no peito, nascida do fogo da fé mais pura. Senhor Jesus, nada possuo para te oferecer que não tenhas primeiro colocado em minhas mãos. Mas eis-me aqui, de mãos abertas e coração ardente, pronto para que realizes em mim tudo aquilo que, sozinho, jamais poderia sonhar. Amém. M.